Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre a trilogia Mundo de Tinta, da Cornelia Funke. Ela é uma fantasia infanto-juvenil e eu vou contar hoje pra vocês por que eu gostei tanto dessa leitura, por que essa fantasia me conquistou bastante. Foi uma leitura bem demorada, porque os livros não são tão fáceis de ler, bem lentos, bem recheados de acontecimentos e descrições. Então eu vou explicar melhor pra vocês como tudo funciona. Mas antes eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva e também já curtam o vídeo e ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Então, primeiro deixa eu mostrar os livros, que o primeiro é Coração de Tinta, que é o livro vermelho. O segundo é o livro verde, com Sangue de Tinta. E o terceiro é o livro azul, que é Morte de Tinta. A história do Mundo de Tinta é que nós temos um encadernador de livros, que é o Mortimer, mas ele é mais conhecido por Mo aqui no livro. E ele tem uma filha que eu não me lembro a idade dela, eu acho que ela tem por volta de 12 a 14 anos, que é a Meg. A Meg é a nossa protagonista do livro, pelo menos aqui no primeiro. E o seu pai, ele guarda um grande segredo aí que envolve o passado deles, que envolve a mãe da Meg e que envolve um livro que eles têm que se chama Mundo de Tinta. Como que a Meg descobre esse segredo do pai dela? Eles acabam recebendo uma visita inesperada na sua casa de um homem bem estranho no meio da noite, com aparência assim de artista de circo. Ele também carrega nos seus ombros um bichinho de estimação que é bem diferente ali pra Meg. Ele é uma pessoa assim muito estranha e muito diferente, mas pro pai dela não. Ele é um velho conhecido do seu pai e ele chega lá pedindo ajuda pro pai da Meg. E eles têm assim uma grande conversa ali durante a noite e daí no outro dia o pai da Meg fala que eles vão ter que sair de casa, que eles vão ter que fazer uma viagem inesperada. E é aí que começa a aventura do livro, gente. Aqui na sinopse conta quem que é o pai da Meg, o que aconteceu no passado, mas eu acho que é mais legal vocês descobrirem isso junto com a Meg, porque ela vai descobrindo isso com o pai dela e ao longo da história. Mas eu posso dizer pra vocês que a fantasia desse livro envolve esse livro do Mundo de Tinta, que é um livro mágico onde personagens podem se tornar reais e pessoas reais podem se tornar personagens, ou seja, os personagens podem sair do livro para o mundo real e vice-versa também. Então é essa a história do Mundo de Tinta e nós acompanhamos aí essa aventura da Meg com o seu pai. E nesse primeiro livro também nós conhecemos uma outra personagem bem importante ali da família da Meg, que é a sua tia-avó, a Elinor. Ela é uma pessoa muito apaixonada por livros. É claro que a Meg e o seu pai também são super apaixonados por livro, como o pai dela encaderna livros, né? Tem todo aquele cuidado com a construção de um livro. Ela sempre viveu, né, no meio de muitas histórias. O pai dela sempre leu muitas histórias para ela. E a sua tia-avó tem uma grande biblioteca ali na sua casa. E ela é aquela personagem muito rígida com os seus livros. Então isso torna ela uma personagem muito engraçada. É aquela que não gosta que encoste no livro com a mão suja, que não deixa os livros empoeirados e que é muito detalhista no cuidado dos livros. Então isso faz com que ela seja uma personagem bem engraçada, um pouquinho chata, mas às vezes a gente se identifica com ela também. E nós também temos esse personagem que é conhecido do Mo, que aparece lá na casa deles, né? Aos poucos, aqui no primeiro livro, você também vai conhecendo a história dele, quem que é ele. E bem mais pra frente do livro, acho que depois da metade, aparece um outro personagem muito importante, que é muito legal, assim, pro desfecho da história também. É isso que eu posso falar, assim, pra vocês desse primeiro livro, sem spoiler. E aqui no segundo livro, gente, o cenário é totalmente diferente do primeiro livro. Então, nós temos aqui, parece que um livro novo, um livro completamente diferente do que você leu no primeiro. É por isso que eu acho que muitas pessoas preferem as continuações do que o primeiro livro. Eu acho que eu também, apesar de eu ter gostado muito do primeiro livro, eu acho que o segundo e o terceiro é muito mais interessante por causa da ambientação dele, pelo fato de onde que a história acontece, ficou uma fantasia muito mais rica, uma fantasia cheia, recheada de aventuras e também recheada de personagens. Aqui nós acabamos conhecendo muitos outros personagens novos e a história é muito mais aprofundada em outros personagens do que na própria Meg. Eu senti aqui nesse
nesse livro, principalmente depois da metade dele, que a Meg não era mais a protagonista e outros personagens acabam ganhando o protagonismo da história. Então isso tira um pouquinho a característica do livro ser infanto-juvenil e o protagonismo se volta muito para os personagens adultos que temos aqui. Então eu acho que nós temos uma história mais madura em relação aos personagens, ao relacionamento deles, mas a aventura e o mundo fantástico, ele ainda continua naquela vibe de infanto-juvenil. É bem aquela aventura recheada de surpresas ao longo do caminho, mas ao mesmo tempo tem muitas cenas de perigo, muitas cenas de mortes também. Então ele é meio que uma mistura. Eu acredito que O Mundo de Tinta é um livro infanto-juvenil um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais complexo. E sobre esse segundo livro, eu quero falar que o final dele é incrível. Acontece uma coisa que você não quer acreditar que aconteceu e você fica muito surpreso com o final desse livro. Eu gostei muito de me sentir surpresa com o que aconteceu aqui. E no terceiro livro, ele continua a história de onde parou o segundo livro. E eu acho que ele foi o meu favorito dos três, porque eu me senti muito presa em vários acontecimentos que tinha aqui. Eu tava temendo bastante com o que podia acontecer com os personagens que eu gostava. Tem uma personagem feminina aqui que eu gosto muito, muito dela e não é a Meg. Eu não posso falar quem ela é porque já é spoiler do primeiro livro. E assim, o que acontece com ela aqui, a bravura dela, a compaixão dela pelas pessoas que ela ama, sabe? É tão incrível, eu gostei muito de acompanhar ela aqui. A Meg, gente, apesar dela ser a protagonista do primeiro livro, ela acaba meio que perdendo o foco, assim, até chegar aqui nesse terceiro livro. Nesse terceiro livro, o pai dela é muito mais o protagonista da história. O livro é muito mais focado nesse personagem, então eu achei muito interessante toda a construção desse personagem ao longo dos 3 livros para chegar aqui no final e acontecer tudo isso que aconteceu em cima dele. Já a Meg, eu achei que faltou um pouquinho de desenvolvimento sobre essa personagem ali. O final dela não foi tão interessante. Parecia que a autora meio que esqueceu ela no caminho e focou nos outros personagens adultos. Então por isso que eu digo que é uma série infanto-juvenil meio diferente, meio estranha, porque aqui no último livro ele é muito mais focado nos adultos, muito mais focado no pai da Meg, e eu acho que foi isso que me fez gostar tanto desse livro. E o final, apesar de não ter grandes surpresas, ele é um final satisfatório, não é um final que decepciona, ele é um final que te deixa muito feliz e ele meio que deixa algo assim construído para ter uma futura continuação desse mundo também. Eu acho que a autora quis deixar algo em aberto ali no final, mas eu acabei gostando muito da conclusão dele. Uma coisa bem legal sobre a trilogia que eu quero falar pra vocês é que ela tem um vilão diferente em cada livro. Apesar deles estarem meio que conectados e de que o plano maligno deles seja muito parecido um com o outro, eu achei interessante esse fato de nós termos um vilão diferente em cada livro. Só que os vilões, eles não são assim tão inteligentes. Eu achei que esses vilões são muito fáceis de serem enganados e isso leva aí uma característica de fantasia infanto-juvenil. Digamos que para enganar eles só bastava fazer uma coisinha bem bobinha que eles eram enganados. Nisso o livro não vai te surpreender tanto a respeito dos vilões. Até o vilão do último livro eu achava ele muito chato. Era aquele personagem ranço, sabe? Que você queria que saísse da história e focasse só ali nos heróis, que tava bom, a história sem vilão. Mas o forte do livro não são os vilões, né? Não é essa história dos heróis contra os vilões, e sim toda a ambientação, toda a parte mágica da construção da história, do que pode acontecer com o destino dos personagens, e também toda aquela construção do personagem do Mo, que é o pai da Meg, também eu achei muito boa. Então eu acho que esse é o ponto forte do livro, a fantasia, a ambientação dele, e não os confrontos do bem contra o mal. Até os seres, as criaturas mágicas que nós encontramos aqui também são muito interessantes. Porém, como eu falei pra vocês, ela não é uma série muito fácil de ler porque é muito lenta. Como que eu vou explicar? Os livros, além deles terem uma diagramação meio apertada, apesar de ser da editora seguinte, eu achei que a diagramação estava um pouquinho mais apertada. O livro tem um andamento mais lento, mais descritivo em algumas situações, bastante enrolado em algumas cenas. Então eu acho que não é uma fantasia que vai agradar todo mundo.
mundo. Eu sei que muitas pessoas abandonam os livros por eles serem tão lentos. Ele é um livro que parece que acontecem muitas coisas, mas ao mesmo tempo tem muitas partes que não acontecem nada. São muitas páginas também. O segundo e o terceiro livro tem mais de 500 páginas, então, além deles serem grossos, eles têm uma narrativa e uma construção muito devagar. Então, eu sei que muitas pessoas abandonam por conta disso, mas se você gosta de bastante detalhes, se você não liga assim para essas descrições e para ler com mais paciência, vale muito a pena você conferir essa fantasia. Eu não peguei a série assim para ler tudo de uma vez. Quando eu vi que ela era mais lentinha, eu fui lendo o livro aos poucos, junto com outros livros, porque se você pegar e ler só ele assim, tudo de uma vez, você vai cansar bastante. Então essa é a minha dica para ler esse livro, mas eu tenho certeza que para quem gosta de fantasia, quem gosta dessa premissa do mundo de tinta, vai acabar gostando muito dos livros assim como eu gostei. O último ponto positivo que eu quero falar para vocês é que os livros têm passagens lindas sobre leitor, sobre leitura, sobre histórias, sobre escrever histórias também, sabe? Você marca muitas dessas passagens nos livros que são muito lindas de você depois reler, porque a gente se identifica bastante com essas passagens. É um livro que fala de livro, uma história que fala de histórias, então é muito legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a minha opinião sobre os livros. É uma série que eu acabei gostando muito e que eu recomendo para quem se identifica com o tema. Então me conte nos comentários se você vai dar uma chance ao mundo de tinta. Se você for comprar os livros, tem os links aqui na caixa de descrição. Aqui do lado eu vou deixar a playlist de outras séries, trilogias que eu já concluí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!